Olá, pessoas. Meu nome é Alexandre e vamos lá resolver mais uma questão aqui da FUVEST. Bem, antes de mais nada, não se esqueça de olhar a descrição do nosso vídeo. Lá tem um arquivo em PDF com a resolução desse exercício com alguns comentários, de algum jeito, uma resolução um pouquinho diferente que pode te ajudar a entender melhor essa questão. Baixa aí, tá? Que é muito interessante. Se você tem algum tipo de dúvida, pode deixar no campo dos comentários também. Eu vou estar dando uma olhada e se você não entendeu, eu vou te ajudar a entender essa resolução, se você não ficou claro algum passo ou alguma explicação. Bom, pode deixar a sua dúvida aí no campo dos comentários. Se você tem alguma sugestão de questão que você gostaria que a gente resolvesse aqui, você também pode deixar no campo dos comentários que eu vou estar dando uma olhada e a gente resolve nos próximos vídeos. Aqui em cima no i tem mais as resoluções dessa FUVEST, e é isso, vamos lá começar essa questão. Então, questão 75 da FUVEST, um fabricante projetou resistores para utilizar em uma lâmpada de resistência L. Para cada um deles deveria ter resistência R. Após a fabricação, ele notou que alguns deles foram projetados erroneamente de forma que cada um deles possui uma resistência R sobre RD, que essa resistência é igual a R sobre 2. Tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente elétrica superior a V sobre R mais L, qual ou quais dos circuitos a lâmpada queimará? Então, nós temos três circuitos aqui, ele quer descobrir quais circuitos a lâmpada queimará. Então, vamos lá começar a resolver a nossa questão. Essa questão aqui, ela tem alguns passos importantes. Ela tem a resolução dela é um pouquinho longa, então eu vou usar todos os passos que eu tenho, tá? Então eu vou começar aqui embaixo, a resolução dela. Então vamos pensar no circuito 1. O circuito 1, eu tenho resistor RD, RD, e a lâmpada tem uma resistência L. Então, esses três resistores, né, vamos dizer assim, eles estão em série. Se você estudou nessa parte, né, de circuitos, você sabe que quando nós temos resistências em série, nós temos uma resistência equivalente que é igual à soma de todas as resistências, né? R1, R2, R3, R4, somando todas elas até Rn. Então, nós temos todas as somas de resistências. Então, a gente sabe que a resistência equivalente é igual a resistência Rd mais resistência RD mais L, né? RD mais L. Isso aqui é igual a 2RD mais L. E somando tudo isso aqui, nós temos que a resistência equivalente que eu chamei de 1, que é para o circuito 1, é igual a 2R sobre 2 mais L, uma vez que RD é igual a R sobre 2. Então, sabemos que a resistência Q1, essa resistência aqui, ela é R mais L. Da primeira lei de Ohm, você sabe também que a corrente I é igual a V sobre R. Essa aqui é a equação, é a primeira lei de Ohm, também que você aprende em circuitos, né, quando você está estudando circuitos. Então, I é igual a V sobre R, então nós sabemos que isso daqui é igual a gente descobriu a resistência, que é R mais L, então a corrente I é igual a V sobre R mais L. Isso daqui é exatamente igual, é exatamente igual à tensão, a corrente que ele dá para a gente, né, que é V dividido por R mais L. Então, se isso daqui é igual, e ele só vai queimar se for superior, logo a nossa corrente 1, ela passa, ela não queima a nossa lâmpada, tá? Então, esse daqui já não é um que queima. No circuito 2, nesse circuito 2, nós temos as resistências, nós temos essa resistência, ela está em paralelo. Resistência em paralelo, você lembra que resistência em paralelo, a gente pode encontrar uma resistência equivalente somando o inverso das resistências, ou seja, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais e assim por diante, até somar todos os Rns, onde N é o número de resistências em paralelo. Nesse caso aqui, nós temos duas resistências em paralelo. Como nós temos duas resistências em paralelo, vou chamar aqui de RQ2, tá? Esse espacinho aqui, esses dois resistências em paralelo.
Então, aqui nós temos 1 sobre RQ2 é igual a 1 sobre RD mais 1 sobre RD. Sabemos que em somas de fração, a base, né, esse denominador, e a gente copia ele e soma, né, o numerador. Então, nós temos que 1 sobre resistência equivalente 2 é igual a 2 sobre RD. Como a gente sabe que RD vale R sobre 2, então a gente substitui isso aqui. Então aqui nós temos uma divisão de fração, que é 2 dividido por R sobre 2. Isso aqui é uma divisão de fração, então copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso, eu copio o primeiro, então fica 2 vezes o inverso do segundo, é 2 sobre R. 2 vezes 2 dá 4, então fica 4 sobre R, é a nossa resistência equivalente nesse caso. Aqui temos então que aqui tá certo? Que a resistência, então, a resistência equivalente é igual a R sobre 4, né? Porque aqui em cima a gente calculou o inverso, 1 sobre RQ2 é igual a 4 sobre R, então o inverso de RQ2 é igual a R sobre 4, só inverter aqui os dois, o numerador e o denominador. Sabemos então que a resistência I, perdão, que a corrente I é igual a V sobre R, primeira lei de Ohm. Logo, a nossa resistência aqui é 4 sobre R, perdão, a nossa resistência aqui é R sobre 4. Então, nós sabemos que a corrente é igual a V sobre R sobre 4 mais L. Aqui vai de interpretação, é bem importante que você interprete isso aqui muito bem, que essa corrente que está aqui, essa corrente que está aqui, né, nós temos que comparar com essa corrente aqui. Note o seguinte, eu estou dividindo a minha resistência por 4. Se eu estou dividindo a minha resistência por 4, esse denominador aqui, ele é menor do que esse denominador aqui. Por que é menor? Porque é que eu estou dividindo a resistência por 4. Se essa resistência, se esse numerador aqui, esse denominador é menor, a corrente vai ser maior, porque as duas são inversamente proporcionais. Se um diminui, o outro aumenta. Portanto, essa corrente aqui I é maior do que essa corrente dada. Se ela é maior, a lâmpada vai queimar. Então, o circuito 2, a lâmpada queima, justamente por isso. Esse numerador aqui, esse denominador é menor, portanto, a corrente é maior, logo a lâmpada vai queimar. Então, o circuito 2, a lâmpada queima. No circuito 3, a gente vai fazer a seguinte conta. Nós temos aqui nós temos uma resistência em série com a lâmpada L, e isso aqui está em paralelo com a resistência RD. Então, vamos fazer a conta primeiro utilizando esse pedacinho do circuito, RD e L. Eles estão em série. Nós vimos aqui que quando o circuito está em série, a gente só precisa somar as resistências. Então, a gente sabe que eu chamei aqui de RQ3A, que é só esse pedacinho, é a soma só desses dois conjuntos. Eu chamei de RQ3A. Isso aqui é igual a RD mais L. Então, como RD vale R sobre 2, temos que RQ3A é igual a R sobre 2 mais L. E agora nós vamos fazer a conta utilizando uma resistência equivalente aqui, que seria essa RQ3A e RD. Como as duas estão em paralelo, né? As duas aqui estão em paralelo, a gente vai somar usando a inversa, que é a mesma coisa que nós encontramos aqui, que é 1 sobre RQ3A é igual a 1 sobre RQ3, que é a nossa resistência equivalente, é igual a 1 sobre RQ3A, que é essa resistência aqui, mais 1 sobre RD, que é essa resistência aqui. Se a gente faz aqui a soma, né, desses dois, basta a gente... Aqui é uma coisa simples de fazer. Se a gente multiplica esses dois denominadores, a gente soma o cruzado deles, né? Então, a gente multiplica esses dois, soma aqui em cima RD e soma aqui RQ3A. Então, nós temos exatamente essa equação aqui. Como a gente quer o inverso, lembra, a gente precisa, isso aqui a gente está calculando o inverso desse RQ3,
Então, RQ3 é exatamente igual ao inverso desse cara aqui. Então, é RD vezes RQ3A dividido por RD mais RQ3A. Então, nós encontramos aqui a nossa resistência equivalente. Vamos aqui transformar isso daqui nas variáveis que a gente já conhece, tá? Que é R e L. Sabemos que RD vale R sobre 2 e RQ3A vale R sobre 2 mais L. Então, vamos substituir isso aqui. Então, aqui, substituir o primeiro RD por R sobre 2. Substituir RQ3A, que é esse cara aqui, exatamente aqui. Dividir e somei os dois, né? RD mais RQ3A, que tá aqui do outro lado. Beleza? Agora eu vou multiplicar. Vou multiplicar esse cara por esse cara. E esse cara por esse cara. E vou somar esses dois aqui de baixo. Então, tive exatamente isso aqui. Refaça a conta se você tiver algum tipo de dúvida, tá? Então, R vezes R dá R ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4, mais R vezes L dá R vezes L dividido por 2. R sobre 2 mais R sobre 2 dá R mais L. Então, temos aqui a nossa resistência equivalente. Sabendo, então, da nossa primeira lei de Ohm, que é a voltagem sobre R, né? A corrente é igual a voltagem sobre R. Então, vamos passar aqui o nosso R. O nosso R que a gente encontrou. Então, sabemos que isso daqui é exatamente igual a V sobre o nosso R, que é exatamente esse cara aqui. Substituir aqui uma fração. Fração, aqui é uma fração de incógnitas, então é a mesma coisa que números, tá? Copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Isso daqui é uma fração, então o inverso passa daqui para cima. Então seria aqui V vezes o que está aqui embaixo, V vezes R mais L dividido por R ao quadrado sobre 4 mais RL sobre 2. Então temos aqui a nossa resistência. Aqui a gente pode analisar dessa forma ou dessa forma aqui. Eu vou preferir analisar dessa forma aqui, porque fica mais claro com a corrente que é dada aqui no enunciado. Então, os numeradores estão iguais, vamos analisar os denominadores. Os denominadores, ele é menor, por quê? Nós temos uma resistência ao quadrado dividido por 4, mais uma resistência vezes o L dividido por 2. Então, isso aqui já é menor, né? Eu já estou dividindo por 2. Aqui eu estou dividindo por 2, aqui eu estou dividindo por 4. E, além disso, eu estou dividindo por R mais L. Então, isso daqui vai ser, com certeza, menor do que esse cara aqui, R mais L. Portanto, se isso daqui é menor, e como as duas são inversamente proporcionais, se isso daqui é menor, logo a minha corrente I vai ser maior. Portanto, a corrente I vai ser maior do que o que a lâmpada suporta. Logo, no circuito 3, a lâmpada também vai queimar. Portanto, a nossa resposta final é que no circuito 2 e no circuito 3, a lâmpada queima. Tá? Então, a nossa resposta final é a letra D. E é isso. Se você gostou da nossa resolução, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal. E tem mais 2 vídeos aí na tela que vocês podem ver. Beleza? Então é isso. Até mais e até o próximo vídeo.